Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade à nossa matéria de direito penal. Estamos na teoria geral do delito e no conceito analítico de crime nós estamos no terceiro elemento. Estamos na culpabilidade. Estamos falando da segunda fase da culpabilidade, onde a gente trata dos elementos e de suas dirimentes. Já passamos pela imputabilidade penal e estamos na potencial consciência da ilicitude. Vimos os aspectos gerais e agora nós estamos na dirimente, né? Estamos no erro sobre a ilicitude do fato, o erro de proibição. Certo? Já vimos algumas características do erro de proibição, introdução, conceito, por aí vai. Chegou a hora da gente entrar na letra D, que é importantíssima. Um dos pontos mais importantes do erro de proibição são os efeitos. Aqui está então os efeitos do erro de proibição. Meus amigos, já adianto a vocês. Essa é a aula que nós vamos terminar o erro de proibição e, por consequência, nós vamos encerrar também a potencial consciência da ilicitude, certo? Então, vem comigo e preste bastante atenção. Efeitos. Primeiro, o Código Penal, ele teve uma redação original. E nessa redação original não se usava a expressão erro de proibição. A expressão era erro de direito. E por que eu estou falando isso? Eu já vou informar agora aos senhores. Porque se vier uma questão em prova, se vier uma questão na prova de vocês, usando a expressão erro de direito, vai estar errado. É assim que se chamava antes o erro de proibição, não se chama mais. Assim como chamavam o erro de tipo de erro de fato, não se chama mais, certo? Mais uma informação ainda aqui, na redação original, o nome era erro de direito e caracterizaria uma atenuante genérica. Aqui está, certo? É uma atenuante genérica, ou seja, quando o juiz verificava a existência de um erro de direito, ele então, na segunda fase da aplicação da pena, dava uma redução. Ficava a seu critério a redução, certo? Agora, atualmente, o Código Penal com a redação da Lei 7.209 de 84, nós vamos ter a figura do erro de proibição, não mais erro de direito. E a atuação se dá na culpabilidade, ou seja, nós trabalhamos o erro de proibição na estrutura da teoria geral do delito e não na dosimetria da pena. É a estrutura do delito, não sanção penal. Então a gente tem essa diferença também, certo? O que nós vamos estudar agora é isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente apagar isso que eu coloquei aqui. Vamos eliminar. Porque o que nos importa a título de prova, efetivamente, é o que pode vir a cair agora, né? Então, os efeitos é a atuação na culpabilidade.
E o erro de proibição aqui, amigos, o efeito dele vai depender de qual erro de proibição que nós estamos falando. Se inexcusável ou se excusável. Vai ser um dos dois. Certo? Inexcusável ou excusável. Qual é a diferença entre os dois, pessoal? O erro de proibição excusável, ele também pode ser chamado na tua prova de inevitável. Também pode ser chamado de invencível. Tudo são sinônimos. Primeira coisa, o que quer dizer erro de proibição inevitável? É aquele em que o agente não poderia evitar, obviamente. Aqui está. É aquele em que o agente não poderia evitar. Professor, e nesses casos em que o indivíduo não poderia evitar o erro, o direito penal pode puni-lo? De forma nenhuma. O direito penal não pode punir esse sujeito. Aliás, é bom que os senhores lembrem também que o erro de tipo inevitável também não se pune. Só que lá se exclui o dolo, né? Dolo e culpa, fato típico. Aqui se está excluindo a culpabilidade, certo? A gente não pode evitar, então, aqui está. Exclui a culpabilidade. Não sei se deram conta, mas percebam que o direito penal nunca vai punir o inevitável. Se é inevitável, não se pune. Certo? Tenham isso em mente. Sendo inevitável, não vai haver punição. Motivos óbvios. Agora alguém vai perguntar, professor, e o inexcusável? Bom, o inexcusável também é chamado de evitável. Também é chamado de vencível. Esse, obviamente, o agente poderia evitar o erro. Só que ele poderia ter evitado o erro se ele tomasse as atitudes do homem médio? Aí é que está o segredo. Qual é o critério utilizado, prestem muita atenção agora, qual é o critério utilizado para determinar se o erro de proibição é inexcusável ou ele é excusável? Que critério nós vamos usar? Muita atenção. O critério aqui é o perfil subjetivo do agente. Ali está. Perfil subjetivo do agente. Certo? Como assim? Pessoal, vou até sentar para explicar para vocês. Quando a gente trabalha a teoria geral do delito, a gente trabalha 3 elementos: fato típico, ilicitude
e culpabilidade. São os 3 elementos. Porém, a censurabilidade, a reprovabilidade é algo que se estuda na culpabilidade. Já falei isso para vocês, o ser humano é estudado na culpabilidade. Quando se trata de fato típico, a gente trabalha o fato. Quando nós trabalhamos ilicitude, a gente trabalha o fato. Mas culpabilidade é o homem, por isso que a gente diz que crime é um fato típico, ilícito, cometido por um agente culpável. Então, enquanto no fato típico, para a gente falar de erro de tipo, por exemplo, nós tomamos por parâmetro o homem médio, como na ilicitude, para saber se houve excesso, não houve excesso, certo? O famoso excesso punível, a gente toma por molde o homem médio. Na culpabilidade isso não é possível. Por que não é possível, pessoal? Porque a gente usa um critério intermediário de Welzel, lembra? A gente trabalha com o juízo profano do próprio indivíduo. Então é preciso analisar o esforço dele, do próprio agente, o esforço de consciência para que ele se situe no tempo e no espaço. É a valoração paralela do juízo do profano. Para saber se o erro de proibição é evitável ou inevitável, nós não olhamos um modelo, certo? Uma figura estándar. Não, a gente usa aquele indivíduo específico. A gente compara ele com ele mesmo. A sua cultura, a sua região, a sua prudência, ele como pessoa. Se deram conta? É isso que vai determinar. Por isso que eu botei aqui como critério perfil subjetivo do agente. É dele mesmo. Vocês seguidamente vão encontrar em provas essa expressão perfil subjetivo, ou então valoração paralela do juízo do profano. Então, o erro de proibição inexcusável é aquele que o indivíduo poderia ter evitado com o menor esforço possível. Com o menor esforço possível. E nesse caso, dessa forma, dessa maneira, pessoal, é óbvio que não vai haver excludente de culpabilidade aqui. A pena vai ser reduzida de 1/6 a 1/3. Nós vamos ter uma redução de pena. Detalhe importante. Isso está no artigo 21. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Olha o que o 21 diz. Erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. Já vimos isso. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável, o que é o erro inevitável? É aquele que o indivíduo, certo, tendo o seu esforço de consciência, não conseguiria evitar. Isenta de pena. Quando vocês lerem ali isenta de pena, significa que está fazendo o quê? Excluindo a culpabilidade. Para o conceito tripartido, não há crime. Para o conceito bipartido, é crime, mas não se aplica uma pena. Óbvio que nem medida de segurança. Agora, olha o finalzinho. Esse final é importante. Se evitável, ou seja, inexcusável, vencível, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Aqui eu quero um pouquinho de cuidado de vocês. Por quê? Primeiro, porque esse poderá
tem que ser lido como deverá, certo? Esse poderá deve ser lido como deverá. Por quê? Porque é um direito subjetivo do réu. Se mostra que isso aí caracteriza uma diminuição do seu juízo profano, é evidente que o juiz não pode manter do mesmo jeito. Então, esse pode está mal redigido. Ele deve ser lido sempre como deverá. Ah, professor, tem divergência, tem discussão na doutrina? Nenhuma. Esse poderá é lido como deverá. É assim que tem que ser. De 1/6 a 1/3. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Vamos primeiro entender essa situação. Eu vou pegar um exemplo agora aqui para que os senhores vejam bem. Vocês sabem que no Brasil, tá? No Brasil, o aborto é crime. No Brasil, o aborto é crime. Mas vamos supor que uma moça venha da Holanda para o Brasil e, estando aqui no Brasil, pratique aborto. Ok? Ela praticou uma conduta típica, sabia o que estava fazendo, agiu com dolo. Mas quando perguntam para ela, tu sabia que o aborto aqui no Brasil é crime? Ela vai responder que sim. E mesmo que não responda, a gente sabe que tem que se presumir que essas pessoas conheçam a lei. Mas se perguntarem para ela, por que então abortaste? Ela vai dizer, porque eu sou uma estrangeira e no meu país o aborto é permitido. Vejam, ela praticou a conduta aqui, sabia o que estava fazendo, mas erroneamente teve uma falsa percepção da realidade, acreditou que o que estava fazendo é lícito, permitido, quando na verdade não era. Quando na verdade não era permitido. Beleza, sabemos que isso é erro de proibição. Agora nós temos que saber se esse erro de proibição é evitável ou é inevitável. Nós não podemos chamar o homem médio. O homem médio já ficou para trás. O homem médio ficou lá no fato típico, lá no âmbito da ilicitude. A gente precisa chamar o próprio juízo profano dessa moça. Será que ela se esforçou para saber que no Brasil o aborto é crime para brasileiros e estrangeiros? Será que ela agiu com o mínimo de esforço? Se ficar demonstrado que não, o erro de proibição dela é evitável. E sendo evitável, ela vai responder pelo aborto com a pena reduzida, não está aqui, com a pena reduzida de 1/6 a 1/3. Se ficar demonstrado que ela se esforçou e mesmo assim errou, é inevitável. E sendo inevitável, exclui a culpabilidade. Se deram conta disso? Viram só que genial? Se for inevitável, se ficar provado que ele é inevitável, excusável, ela está absolvida. Porque falta a culpabilidade, falta a potencial consciência da ilicitude do fato, pelo erro de proibição. Se ficar demonstrado que o erro de proibição dela é inexcusável, ou seja, evitável, vencível, ela é condenada. Ela vai a júri, porque é aborto, e é condenada. Só que a pena, no final, vai ser reduzida de 1/6 a 1/3. Pergunto, qual é o critério que o juiz vai usar para reduzir a pena entre 1/6 e 1/3? Qual é a pena, qual é o critério? O critério, amigos, é
o perfil subjetivo. Quanto maior o juízo profano, menos redução de pena. Ou seja, menor foi o esforço, menos redução de pena. Maior o esforço, mais redução de pena. Fácil assim. Certo? Esse é o critério, é importante cuidar isso. Esqueçam o homem médio. Bueno, dito isso, vencendo a letra D, nós vamos agora então, para a letra E. Na letra E, pessoal, nós vamos falar também de critérios. Vamos só apagar aqui. Letra E, critérios para. Olhem bem. A excusabilidade ou inexcusabilidade do erro de proibição. Aqui está. Já adianto para vocês. Que critério é esse? Já foi falado? Já foi falado. É calculado com base no homem médio? Não. É calculado com base na pessoa do agente. Está ali. É calculado com base na pessoa do agente. O seu perfil subjetivo, o seu juízo profano. Certo? Bom, o fato é o seguinte, pessoal. O Código Penal brasileiro, ele não conceitua o que é o erro de proibição inevitável. E não precisa. Ele não precisa conceituar, porque ele traz o outro conceito. Ele traz o conceito do erro de proibição evitável. Ele explica para nós o que é o erro de proibição evitável. Vamos dar uma olhadinha? Venham comigo. Vem comigo, vem. Olhem lá. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Tá. Mas o que é o erro de proibição evitável? Eu sei que diz sobre a questão do perfil subjetivo, mas tem no texto legal? Tem. Temos o parágrafo único. Aqui diz, considera-se evitável o erro se o agente atua, ou seja, faz, ou se omite, sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência. Ou seja, é quando ele se esforça para ter essa consciência e decide não ter. Ou acaba não tendo ou decide não ter, por qualquer motivo. Logo, a contrário senso, com esse conceito aqui, a gente consegue traçar outro conceito, que é do inevitável. É só pegar o texto e adaptá-lo. Podemos botar assim, ó. Considera-se inevitável o erro, podemos, né?
Podemos botar, considera-se inevitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando não lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência. É só puxar aqui e colocar um não. Não era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência. Certo? Eu gosto muito de usar como exemplo nessas circunstâncias um sujeito que lá do interior, vamos pegar aqui o estado do Rio Grande do Sul, região da Campanha, certo? A fronteira da fronteira, região dos campos, ele está acostumado a usar o seu revólverzinho, aí ele vem para a cidade e está passeando por aqui com o revólver. Ora, ele está praticando uma conduta típica, que é o porte ilegal de arma de fogo, artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Ele está agindo com dolo, o direito não permite, então não tem excludente de ilicitude. Ele é maior de 18, não é doente mental, o desenvolvimento mental é completo, certo? É proporcional à sua idade, tudo certinho. Mas será que ele tem a potencial consciência da ilicitude do fato? Ele nem sonha que aqui na cidade ele não poderia andar com aquela arma. Ou seja, nós estamos diante de um erro de proibição. Agora a gente precisa traçar o juízo profano, o perfil subjetivo desse agente. E aí a gente vai pegar primeiro a escolaridade. Semi-analfabeto. Vamos pegar agora a prudência. Ele nem sonha o que é isso, certo? Capacidade de informação, nenhuma, mal tem luz elétrica. Ficou evidenciado, amigos, que não era possível nas circunstâncias atingir a consciência da ilicitude. Esse sujeito vai ser absolvido, porque o erro de proibição dele é inevitável. Certo? É inevitável. Agora vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar o caso do indivíduo que vem de um outro país para o Brasil e aqui no Brasil ele abre uma casa de prostituição. Decidiu abrir no Brasil uma casa de prostituição. Fato típico, é crime. A polícia chega, pergunta o que é isso, ele diz, é a casa que eu abri. Aí vão perguntar para ele, tu sabia que abrir casa de prostituição é crime? Ele vai responder que sim. A polícia pergunta, por que tu abriu? Ele vai dizer, porque aqui é uma filial, a matriz fica em outro país, por isso que eu abri. Ou seja, ele sabia o que estava fazendo, mas ele achou que aquilo que estava fazendo é permitido, lícito, quando na verdade não é, quando na verdade é ilícito. Só que agora a gente precisa traçar o perfil subjetivo dele, o juízo profano, para saber se ele vai ser absolvido por faltar culpabilidade ou se ele vai ser condenado com a pena reduzida de 1/6 a 1/3. Pega a questão da escolaridade, curso superior, é um empresário, vive nos maiores centros urbanos. Quanto mais alto o juízo profano, amigos, isso mostra já que o erro de proibição é inexcusável, certo? E nesse caso, a redução de pena provavelmente vai ser a menor também. Se deram conta? Então vejam, o artigo 21, parágrafo único, ele não traz o conceito do erro de proibição inevitável, porque ele vai ser por exclusão. Ele traz aqui o erro de proibição evitável. Mas aí vem uma pergunta. A pergunta é a seguinte: existem critérios mais seguros? Existem critérios mais seguros para oferir o erro de proibição vencível? Da forma que eu trouxe aqui para vocês? Claro que tem. Existem 4 formas e eu vou ditar agora para os senhores. Enquanto eu tomo minha aguinha, certo? Enquanto eu tomo a minha aguinha, eu vou ditando para vocês. Então escrevam assim no caderno: critérios para determinar
a vencibilidade do erro de proibição. Critérios para oferir a vencibilidade do erro de proibição. Certo? Critérios para oferir a vencibilidade do erro de proibição. 1. Botem aí. 1. O agente atua com uma consciência profana. O agente atua com uma consciência profana acerca do caráter ilícito. O agente atua com uma consciência profana acerca do caráter ilícito. Ou seja, ele tem consciência. Ele tem uma consciência, mas está prejudicada. 2. O agente atua sem a mencionada consciência profana. O agente atua sem a mencionada consciência profana. O agente atua sem a mencionada consciência profana. Quando lhe era fácil atingi-la. Quando lhe era fácil atingi-la, vírgula, nas circunstâncias em que se encontrava. Vou desde o comecinho. O agente atua sem a mencionada consciência profana, quando lhe era fácil atingi-la, vírgula, nas circunstâncias em que se encontrava, vírgula, isto é, vírgula, com o próprio esforço de inteligência, e com os conhecimentos hauridos da vida comunitária de seu próprio meio. Ou seja, pessoal, o indivíduo não tem a consciência profana, mas ele podia atingir facilmente, bastava um pouquinho de esforço. Se ficar provado que esse pouquinho de esforço não veio, talvez daquela moça que praticou o aborto, é evitável. Número 3. O agente atua sem a consciência profana. O agente atua sem a consciência profana sobre o caráter ilícito do fato. O agente atua sem a consciência profana sobre o caráter ilícito do fato, vírgula, por ter, vírgula, na dúvida, deixado propositalmente, por ter, vírgula, na dúvida, deixado propositalmente de informar-se, para não ter que evitar uma possível conduta proibida.
Então vejam a diferença do anterior. O anterior, por desleixo, por preguiça, por descaso, por exemplo, a moça, ela não toma os cuidados para se informar sobre a permissão ou não do seu comportamento. Já nesse terceiro caso, o sujeito de propósito, ele não busca o conhecimento, exatamente porque se ele buscar, talvez ele acredite que vá esbarrar o que ele quer fazer, como por exemplo o caso do sujeito que abriu a casa de prostituição. Ele decide não ir atrás, mesmo sabendo dos riscos que aquilo pode gerar em relação à proibição. Também é um erro de proibição evitável. E 4, por fim, botem assim: o agente atua sem essa consciência. O agente atua sem essa consciência. Por não ter procurado informar-se, o agente atua sem essa consciência, por não ter procurado informar-se convenientemente, vírgula, por não ter procurado informar-se convenientemente, vírgula, mesmo sem má intenção. Mesmo sem má intenção, para o exercício de atividades regulamentadas. Talvez entre aqui também o caso da casa de prostituição, se ela fosse regulamentada no Brasil. Certo? Enfim, pessoal, todas essas situações que eu incluí para os senhores mostram claramente que o juízo profano aqui foi deficiente. E isso é suficiente para acarretar o quê, pessoal? Isso é suficiente para acarretar exatamente o fim dessa aula, porque está acabando a bateria. Então nós vamos parar aqui e vamos retomar a partir desse ponto. Segurem aí.